Madrasta forçou a enteada a casar com um bastardo e falido. Mas o que ele revelou depois do casamento chocou a todos. Inscreva-se em nosso canal para não perder histórias emocionantes. E deixe seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva castigava as janelas da pequena casa no subúrbio de Curitiba, enquanto Mariana Nogueira se encolhia no sofá, os braços cruzados ao redor do próprio corpo, tentando afastar o frio que vinha tanto do lado de fora quanto de dentro dela. O telefone fixo tocava sem parar. Cada som estridente, um lembrete cruel da realidade que a sufocava. Ela já sabia quem era. O hospital. Mais uma cobrança. Mais um aviso sobre a dívida crescente do tratamento de sua mãe. Com os olhos marejados, Mariana pegou o telefone com mãos trêmulas e levou-o ao ouvido. Dona Mariana, sentimos muito, mas se o pagamento da internação não for feito até sexta-feira, seremos obrigados a transferir sua mãe para outra unidade com menos recursos. O coração de Mariana parou por um instante. Por favor, só mais um tempo. Eu prometo que vou conseguir o dinheiro. Minha mãe não pode ser transferida. Ela precisa dos melhores cuidados. Implorou, mas a voz do outro lado apenas repetiu as mesmas palavras frias. Ela desligou, sentindo-se esgotada. Não havia mais tempo. O salário da cafeteria onde trabalhava não era suficiente nem para pagar o aluguel, quanto mais uma dívida hospitalar. As contas se acumulavam, e a cada dia que passava, o desespero crescia como uma sombra implacável. Mariana teve uma ideia e saiu de casa. Minutos depois, desceu do ônibus e caminhou apressada pela calçada molhada. As gotas frias se misturavam às lágrimas quentes que ela tentava esconder. Seu coração martelava no peito e sua mente girava em desespero. Não havia mais tempo. Ela não podia perder sua mãe. Seu último recurso era um que nunca quis considerar, seu pai. Respirando fundo, ela parou em frente à imensa mansão no bairro Batel, com suas colunas brancas e jardim perfeitamente aparado. Parecia saída de uma revista de luxo, um lar que deveria ter sido dela, mas nunca foi. Mariana hesitou antes de tocar a campainha. Sabia que não seria bem recebida ali, mas o que mais podia fazer? A porta foi aberta por uma mulher loira e impecável, com um vestido elegante e um olhar carregado de desdém. Teresa Nogueira, sua madrasta. Ora, veja só quem está aqui, disse Teresa cruzando os braços. O que foi, Mariana? Se perdeu no caminho de volta para o seu mundo? Mariana sentiu o gosto amargo da humilhação, mas manteve a postura firme. Preciso falar com o meu pai. Teresa suspirou e revirou os olhos, mas se afastou, deixando-a entrar. O hall de entrada era luxuoso, com um imenso lustre pendurado no teto. O cheiro de flores frescas e madeira polida era um contraste cruel com a pequena casa de Mariana, onde o mofo já começava a tomar conta das paredes. Seu pai, Heitor Nogueira, estava sentado na sala de estar, lendo um jornal. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um misto de surpresa e preocupação. Mariana, o que aconteceu? Ela apertou os lábios, sentindo um nó na garganta. Pai, eu preciso de um empréstimo. Teresa, que já estava sentada elegantemente no sofá, soltou uma risada baixa e sarcástica. Oh, claro! Eu imaginei que você não viria aqui apenas para uma visita de família. Mariana ignorou e voltou-se para o pai. Eu preciso de 100 mil reais. É para o tratamento da minha mãe. O hospital quer transferi-la e eu não tenho mais opções. Heitor ficou visivelmente abalado. Ele sempre amou Mariana, mas nunca teve coragem de ir contra Teresa. Agora parecia prestes a dizer algo quando a esposa se adiantou. Heitor, isso é um absurdo. 100 mil reais. É muito dinheiro. Você não pode simplesmente sair distribuindo essa quantia. Mariana sentiu seu estômago se revirar. Pai, por favor.
Heitor olhou de Mariana para Teresa, claramente dividido. Ele queria ajudar, ela sabia disso. Mas Teresa era quem comandava a casa, e ele nunca teve coragem de enfrentá-la. Antes que Heitor pudesse sequer pensar em dar uma resposta, um salto ecoou pelo mármore da escada. "O que a minha irmãzinha bastarda está fazendo aqui?" A voz cortante veio de Luísa Nogueira, filha de Teresa e Heitor, a meia-irmã de Mariana. Luísa desceu os últimos degraus com um sorriso divertido, os cabelos loiros ondulados caindo perfeitamente sobre os ombros. Ela usava um vestido caro e segurava um celular de última geração nas mãos. Mariana respirou fundo. Sempre odiou o jeito que Luísa a chamava de irmãzinha bastarda, como se ela fosse um erro, um fardo que ninguém queria carregar. "Nada demais, querida." Teresa sorriu para a filha, como se Mariana fosse um espetáculo particular para seu entretenimento. "Apenas veio pedir dinheiro." Luísa ergueu as sobrancelhas, surpresa e divertida. "Dinheiro? Nossa, isso é novidade. Você nunca teve coragem de vir pedir." Mariana sentiu o rosto queimar. "Não estou pedindo esmola. Eu só preciso de um empréstimo. Eu devolvo cada centavo." Luísa trocou um olhar com a mãe e então sorriu de maneira quase cruel. "Talvez eu tenha uma solução para você." Mariana olhou para ela desconfiada. "Que solução?" Luísa caminhou lentamente até o sofá e se sentou ao lado da mãe, cruzando as pernas, como se estivesse prestes a anunciar algo muito importante. "Você já ouviu falar da família Albuquerque, certo?" Mariana assentiu. "Claro, eles são bilionários." "Exatamente." Luísa brincou com uma mecha de cabelo. "E eu estou prestes a ser obrigada a casar com um deles." Mariana franziu a testa. "Obrigada?" Luísa fez uma careta dramática. "Sim, meu noivo que nem conheço, Caio Albuquerque, é um fracassado. Um bastardo da família, mas ele é revoltado, sem prestígio, sem poder, sem nada. Ele vive metido em brigas e dizem até que tem envolvimento com coisas ilegais. Meu noivado com ele foi arranjado pelos nossos pais, mas, sinceramente, eu mereço coisa melhor." Mariana sentiu um arrepio subir pela espinha, não estava gostando do rumo daquela conversa. "O que isso tem a ver comigo?" Luísa abriu um sorriso brilhante. "Você e Caio são iguais. Uma bastarda e um bastardo. Formam um lindo casal." Mariana congelou. "O quê?" Teresa então interveio com sua voz venenosa. "Se você casar com ele no meu lugar, eu e Luísa garantimos que Heitor te empreste os 100 mil reais." Mariana sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. "Isso é um absurdo. Por que eu me casaria com um homem que nem conheço?" Luísa revirou os olhos. "Por que, queridinha? É sua única opção. Eu também não o conheço. E você quer o dinheiro ou não?" Mariana sentiu as mãos suarem. Tudo dentro dela gritava para recusar. Mas então pensou em sua mãe. Pensou nas máquinas ao redor dela, nos tubos, na possibilidade de perdê-la. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo a dor esmagar seu peito. Quando os abriu novamente, sua voz saiu quase como um sussurro. "Se eu casar com ele, vocês realmente me darão o dinheiro?" Teresa e Luísa trocaram um olhar cúmplice antes de assentirem ao mesmo tempo. Cada centavo. Mariana respirou fundo. O destino estava lhe dando uma escolha cruel. Mas no fundo, ela sabia que não tinha escolha alguma. Seu futuro acabara de ser selado. Alguns dias depois, o salão de casamento estava repleto de olhares curiosos e julgadores. A família Albuquerque compareceu em peso, acompanhada de convidados importantes, todos ansiosos para testemunhar o casamento do bastardo rejeitado da família. De um lado, Teresa e Luísa observavam com expressões de tédio e alívio. Do outro, Heitor tentava esconder o desconforto, mas seu olhar preocupado recaía sobre a filha, que estava sentada em uma cadeira no altar, sozinha.
Mariana segurava o buquê com força. O vestido branco era simples, alugado às pressas, mas realçava sua beleza natural. Suas mãos suavam. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir cada pulsação ecoando em seus ouvidos. Ela nunca se imaginou nessa situação, casando-se com um homem que não conhecia, vendendo-se por necessidade. A igreja estava em silêncio. Murmúrios começavam a se espalhar pelos convidados. O noivo não estava ali. Luísa sorriu, se inclinando para cochichar com a mãe. Que cena patética! Nem o bastardo falido teve coragem de aparecer para casar com ela. Teresa reprimiu um sorriso e balançou a cabeça. Eu avisei que isso era um erro, mas quem sabe? Talvez isso seja uma bênção para ela, melhor do que ser humilhada ao lado dele. Mariana ouviu cada palavra, mas permaneceu firme. Seu estômago estava revirado. Cada segundo que passava era mais uma dose de humilhação. E se ele não aparecesse? O padre pigarreou, ajustando os óculos. Podemos aguardar um pouco mais, disse sem saber o que fazer diante da ausência do noivo. Mariana fechou os olhos por um instante. Tudo dentro dela gritava para sair correndo dali. Mas então pensou na sua mãe, no hospital, no dinheiro que ela precisava. Respirou fundo e permaneceu sentada. Aquele casamento precisava acontecer porque ela precisava daquele dinheiro. Foi quando as portas da igreja se abriram com um estrondo. Todos se viraram ao mesmo tempo. E então ele entrou. Caio Albuquerque. Luísa, que já estava rindo da humilhação de Mariana, ficou sem palavras. Os cochichos cessaram. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Mariana olhou para ele e sentiu seu coração parar por um segundo. Ele não era nada do que imaginou. Alto, de terno perfeitamente ajustado ao corpo, cabelo castanho ligeiramente bagunçado, como se tivesse saído de um comercial de perfume caro. Os olhos verdes eram intensos, profundos, mas escondiam algo por trás deles. Um segredo, um mistério. Ele caminhou com passos seguros até o altar, sem se importar com os olhares sobre ele. Sua presença dominava o ambiente. Mariana engoliu em seco. Luísa olhava para ele com os olhos arregalados. Isso não pode ser possível, murmurou, incapaz de acreditar que o homem com quem quase foi obrigada a casar não era um velho enrugado ou um fracassado com roupas rasgadas, mas sim um homem impressionante. Caio parou ao lado de Mariana e olhou diretamente para ela. Desculpe o atraso. A voz dele era grave, aveludada, como um sussurro que carregava autoridade. Mariana não conseguiu responder. Apenas assentiu. O padre retomou a cerimônia. Cada palavra parecia distante. Mariana estava anestesiada. Ela só conseguia pensar no homem ao seu lado. Quando chegou o momento, o padre olhou para os dois. Pode beijar a noiva. Mariana arregalou os olhos. Não esperava por isso. Mas antes que pudesse processar, Caio segurou delicadamente seu rosto e inclinou-se para beijá-la. Foi um beijo rápido, mas intenso. Um beijo que fez os convidados soltarem pequenos murmúrios. Mariana sentiu o calor do toque dele e ficou sem reação. Quando ele se afastou, ela ainda estava tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Então, sua voz soou baixa e intensa ao seu ouvido. Agora vamos para minha casa. Afinal, você é minha esposa. Mariana estremeceu. Teresa e Luísa se entreolharam, confusas. Não sabiam o que esperar dali em diante, mas Luísa estava aliviada. Por mais bonito que Caio fosse, ele continuava sendo um fracassado da família Albuquerque. Agora, o peso de carregá-lo era de Mariana. A limusine os levou para longe da igreja, deixando para trás o julgamento dos convidados. Mariana observava a cidade pela janela, tentando ignorar a presença do homem ao seu lado. Você parece tensa, disse Caio, quebrando o silêncio. Ela se virou para ele. O que você esperava? Eu acabei de me casar com um estranho.
Ele sorriu de lado. Isso faz de nós dois estranhos, então. O carro parou. Mariana olhou pela janela e viu um prédio modesto. Não era uma mansão, nem um apartamento de luxo. Apenas um lugar simples, mas bem localizado. Caio desceu e abriu a porta para ela. Ela hesitou. Isso é sua casa? Ele assentiu. Acha ruim? Mariana olhou ao redor. Era um prédio normal e simples. Quando entrou no apartamento, ficou surpresa. Não era luxuoso, mas era aconchegante. Tons quentes, móveis de madeira, sofás confortáveis. Diferente da frieza da casa do seu pai. É bonito, disse ela, sincera. Caio sorriu de lado. Que bom, porque será sua casa pelos próximos 2 anos. Ela o encarou. E agora? Como isso vai funcionar? Ele cruzou os braços e a analisou por um instante. Lá fora seremos um casal perfeito. Aqui dentro, vivemos nossas vidas separadas. Você fica com o quarto, eu durmo no sofá. Não temos que nos envolver, apenas parecer que estamos felizes para os outros. Mariana hesitou. Por que fazer isso? Por que se casar com alguém que você não conhece? Ele desviou o olhar por um momento, como se pesasse as palavras. Isso não vem ao caso agora, mas era preciso fazer isso. Mariana estreitou os olhos. Se vou fingir ser sua esposa, acho que tenho o direito de saber. Caio sorriu, mas havia algo enigmático naquele sorriso. Digamos apenas que há coisas em minha família que precisam ser resolvidas. Mariana sentiu um arrepio. Ela não sabia exatamente no que estava se metendo. Mas uma coisa era certa, Caio Albuquerque não era um simples fracassado, e de alguma forma ela tinha acabado de se tornar peça de um jogo muito maior do que imaginava. Ela respirou fundo, estendeu a mão para ele e sorriu. Então, serei uma ótima esposa, até que decidamos o que fazer. Caio olhou para ela por alguns segundos. Seu olhar percorreu cada detalhe de seu rosto, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você é mais bonita do que eu esperava, murmurou. Mariana sentiu as bochechas corarem. O jogo havia começado, e nenhum dos dois sabia o que o destino ainda reservava para eles. O sol ainda nem havia nascido completamente quando Mariana se levantou da cama, os olhos pesados pela noite mal dormida. Seu corpo estava cansado, mas sua mente estava inquieta. Naquele dia, finalmente resolveria o problema da dívida no hospital. Pegaria o dinheiro com seu pai e garantiria que sua mãe continuasse recebendo os melhores cuidados. Tomou um banho rápido e vestiu algo simples, mas apresentável. Não queria parecer desesperada, mesmo que estivesse. Pegou a bolsa e saiu do apartamento silenciosamente. Caio ainda dormia no sofá, o braço jogado sobre os olhos, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo. Por um segundo, Mariana ficou observando-o. Ele parecia diferente quando dormia, menos enigmático, quase vulnerável. Mas ela não tinha tempo para analisar aquilo. Saiu antes que ele acordasse. O caminho até a casa de seu pai foi longo. Cada passo era acompanhado por uma mistura de ansiedade e nervosismo. Sabia que não seria bem recebida, mas o acordo havia sido feito. Eles tinham prometido. Quando chegou, bateu na porta com firmeza. Alguns segundos depois, Teresa abriu, vestindo um roupão de seda e segurando uma xícara de café fumegante. O sorriso venenoso apareceu imediatamente. Ora, Mariana. Você já está de volta? Mariana manteve a postura firme. Vim buscar o dinheiro. Meu pai está? Antes que Teresa pudesse responder, Luísa apareceu no topo da escada, descendo os degraus lentamente, como se estivesse aproveitando cada segundo daquele momento. Você realmente achou que seria tão fácil assim? Disse Luísa rindo baixinho. Mariana sentiu um arrepio. Algo estava errado. Do que você está falando? Nós fizemos um acordo. Eu cumpri minha parte. Teresa suspirou dramaticamente e deu um gole no café. Bem, querida, houve um...
Imprevisto. Mariana franziu a testa. Que tipo de imprevisto? Luísa cruzou os braços, claramente se divertindo com a situação. Digamos apenas que não podemos mais te emprestar o dinheiro. Pelo menos não agora. O sangue de Mariana gelou. O quê? Mas isso não era parte do acordo. Teresa deu de ombros. A vida é cheia de surpresas, minha querida. Você não achou mesmo que íamos simplesmente entregar essa quantia tão facilmente, achou? Mariana sentiu a raiva subir pelo peito. Ela já esperava a traição delas, mas não tão cedo. Isso não é um jogo. Minha mãe precisa desse dinheiro agora. Teresa soltou um suspiro cansado. Sinto muito, mas não posso ajudar. Mariana não aguentou mais. Empurrou a porta e entrou na casa, passando direto por Teresa. Pai! Chamou, sua voz ecoando pela mansão. Heitor surgiu na sala, os olhos arregalados ao vê-la ali. Mariana, o que está acontecendo? Ela caminhou até ele. Você prometeu. Eu fiz o que vocês queriam. Agora cumpra sua palavra. Heitor olhou de Mariana para Teresa, claramente confuso. Do que você está falando? Teresa apareceu ao lado dele, segurando seu braço de maneira possessiva. Heitor, querido, já falamos sobre isso. Não temos como ajudar no momento. Ele franziu o senho. Mas eu posso. Teresa apertou o braço dele, seus olhos afiados como lâminas. Não podemos, querido. Mariana viu o momento exato em que o pai hesitou. O medo nos olhos dele, a incerteza. E então, ele abaixou a cabeça. Eu vou ver o que posso fazer. Foi como um soco no estômago. Mariana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Não precisa. Eu já sei a resposta. Virou-se e saiu, o coração pesado, os olhos ardendo. Quando chegou à rua, as lágrimas rolaram pelo seu rosto. Ela havia jurado que naquele dia resolveria tudo. Mas agora, andou sem rumo por alguns minutos, tentando se recompor. Quando percebeu que não podia mais perder tempo, decidiu ir até seu antigo apartamento para retirar suas coisas. Era estranho estar ali novamente, o lugar pequeno e apertado que cheirava a café e memórias solitárias. Pegou suas roupas, alguns poucos objetos pessoais e separou algumas coisas que poderia vender. Cada centavo contava. Passou o resto do dia tentando encontrar compradores para seus itens. Anunciou tudo online e logo recebeu uma mensagem de alguém interessado em comprar um de seus eletrodomésticos. O comprador parecia apressado e insistiu para que ela entregasse o produto pessoalmente. Mariana, desesperada, aceitou. Pegou um táxi e foi ao local combinado, um estacionamento vazio. Ela entregou o produto e recebeu um comprovante de pagamento pelo celular. Mas quando tentou confirmar a transferência no banco, percebeu a verdade. Era falso. O dinheiro nunca foi depositado. O pânico tomou conta dela. Não pode ser. O telefone do comprador estava desligado. O contato havia desaparecido. Mariana sentou-se em um banco próximo, as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas. Ela havia sido enganada. O dinheiro que precisava, que poderia ajudar a pagar alguma coisa no hospital, havia sumido. Do outro lado da cidade, Caio estava em seu escritório improvisado, ao lado de seu assistente pessoal, Gustavo. Gustavo cruzou os braços, observando Caio com curiosidade. Ainda não acredito que você está fazendo isso. Como pretende fingir uma vida simples quando passou a vida inteira rodeado de luxo? Caio sorriu de lado, sem desviar o olhar dos papéis à sua frente. É temporário. Até eu conseguir o que preciso. Gustavo balançou a cabeça. E sua esposa? Caio parou por um instante, pensando em Mariana. Ela não sabe de nada. E é melhor que continue assim. No caminho para casa, Caio dirigia calmamente, mas quando virou a esquina do seu apartamento, algo chamou sua atenção. Mariana estava sentada em um banco da rua, os ombros curvados, o rosto escondido entre as mãos. Ele estacionou e se aproximou.
Mariana. Ela levantou a cabeça, surpresa ao vê-lo ali. Caio. Ele se abaixou para ficar na altura dela. O que aconteceu? As lágrimas voltaram aos olhos de Mariana, mas ela as limpou rapidamente, tentando parecer forte. Nada. Eu só fui até a casa do meu pai pegar um dinheiro de um acordo que fizemos, mas minha madrasta e minha irmã me enganaram. E depois... Sua voz falhou. Eu tentei vender algumas coisas, mas caí em um golpe. Caio observou o rosto dela atentamente. Ele nunca a tinha visto tão vulnerável. Mariana então respirou fundo e forçou um sorriso. Mas tudo bem. Vou preparar um lanche para nós. Ela se levantou e caminhou na direção do prédio, tentando se recompor. Caio ficou parado por um momento, observando-a. Ela era forte. Mesmo depois de tudo, ainda tentava seguir em frente. Ele a seguiu até o apartamento, cruzando os braços enquanto a via se movimentar na cozinha. Mariana parecia determinada, mas seus olhos ainda estavam vermelhos. Caio não entendia por quê, mas naquele momento, algo dentro dele mudou. E pela primeira vez, ele percebeu o quanto Mariana era especial. O cheiro do pão quente e do queijo derretido se espalhava pelo pequeno apartamento enquanto Mariana terminava de preparar o lanche. Movia-se pela cozinha com uma delicadeza natural, focada no que fazia, mesmo que seu coração ainda estivesse apertado pelos acontecimentos do dia. Caio estava sentado à mesa, observando-a em silêncio. Algo nela o intrigava. Ela não era como as mulheres que conheceu ao longo da vida. Mariana não tentava impressioná-lo, não agia com falsidade ou segundas intenções. Depois de tudo o que aconteceu, ela ainda conseguia sorrir, mesmo que por dentro estivesse destruída. Ela colocou os pratos na mesa e se sentou à sua frente. Não é nada sofisticado, mas acho que ficou bom. Caio pegou um sanduíche e deu a primeira mordida. O sabor surpreendeu. Está ótimo, disse ele, sincero. Mariana sorriu satisfeita e começou a comer. Por alguns minutos, o silêncio entre os dois foi confortável, até que Mariana decidiu quebrá-lo. Amanhã vou tentar algumas entrevistas. Quero começar a trabalhar logo. Caio ergueu os olhos para ela. Por quê? Porque eu quero ajudar com as despesas da casa também. Ele franziu a testa. Você não precisa. Eu consigo manter as contas. Ela balançou a cabeça. Não quero depender de você. Sei que nosso casamento é um acordo e não quero me sentir um peso. Além disso, preciso do dinheiro para resolver minha situação com o hospital. Caio se recostou na cadeira. Hospital? Mariana hesitou por um momento, mas então suspirou. Eu fiz um acordo com minha família. Se eu me casasse com você, minha madrasta e minha irmã emprestariam R$100.000 para que minha mãe continuasse internada. Caio não disse nada, apenas continuou ouvindo. Minha mãe precisa de tratamento contínuo. Sem o dinheiro, ela será transferida para um hospital público sem os recursos adequados. Quando minha madrasta e minha irmã fizeram essa proposta, eu sabia que era errado, mas não tive escolha. Aceitei, mas hoje... Sua voz falhou. Hoje elas me enganaram. Fingiram que nunca fizeram esse acordo e se recusaram a me ajudar. Caio fechou a mão em um punho sob a mesa. E seu pai? Mariana deu uma risada sem humor. Ele nunca teve coragem de me escolher. Caio não sabia o que dizer. Ele não era do tipo que demonstrava sentimentos, mas algo na dor de Mariana mexia com ele. No dia seguinte, quando Mariana saiu cedo para suas entrevistas, Caio pegou o telefone e ligou para Gustavo. Descubra em qual hospital a mãe da Mariana está internada. Quero todas as informações possíveis. Isso tem algo a ver com ela ou com o seu plano? Caio não respondeu. Apenas desligou. Horas depois, ele estava parado na entrada de um hospital discreto, mas bem estruturado. Caminhou pelo corredor.
vestindo um terno casual que contrastava com um ambiente simples. Encontrou o quarto onde a mãe de Mariana estava. Dona Helena? A mulher abriu os olhos lentamente. Mesmo debilitada, sua expressão carregava gentileza. Quem é você? Ele respirou fundo antes de responder. Meu nome é Caio Albuquerque. Sou marido da Mariana. Os olhos da mulher se arregalaram. Marido? Ele assentiu e puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela. Sei que isso deve ser uma surpresa, mas eu vim para garantir que a senhora não será transferida. A mãe de Mariana ficou em silêncio por um momento, avaliando o homem à sua frente. Isso foi ideia da Mariana, não foi? Se casando para tentar me salvar. Caio confirmou com a cabeça. Ela fez isso por você. A mulher fechou os olhos, respirando fundo. Minha filha sempre foi assim, disposta a sacrificar tudo por aqueles que ama. Caio baixou o olhar. Eu sei, e é por isso que vou garantir que a senhora tenha o melhor tratamento possível. Não quero que Mariana se preocupe com isso. A mãe de Mariana o analisou por um momento. Você se importa com ela? Ele hesitou. Ele parou e então sorriu, quase sem perceber. Estou começando a me importar mais do que deveria. A mulher sorriu suavemente. Então, cuide dela. Mariana já sofreu demais na vida. Eu prometo. Mas antes de sair, ele fez um pedido. Por favor, não conte a Mariana sobre isso ainda. Preciso resolver algumas coisas antes. A mulher assentiu, ainda analisando aquele homem misterioso que, de alguma forma, já estava apaixonado por sua filha. Naquela noite, Mariana chegou em casa sorrindo. Consegui um emprego. Caio a observou enquanto ela tirava os sapatos e colocava a bolsa na mesa. Uma agência de publicidade me contratou. Não é um grande cargo, mas é um começo. Ela estava radiante. Agora posso negociar com o hospital e começar a pagar a dívida. Além disso, posso ajudar com as despesas da casa. Caio a olhava sem saber o que dizer. Ele já havia resolvido tudo, mas não queria quebrar aquela felicidade dela. Isso merece uma comemoração. Mariana concordou. Pegou uma garrafa de vinho da pequena adega improvisada no canto da cozinha e serviu 2 taças. Os dois se sentaram no sofá, rindo de pequenas histórias e trocando olhares. O vinho aqueceu o ambiente e as barreiras entre eles começaram a desaparecer. Mariana, em um momento de coragem impulsionada pelo álcool e pela leveza da noite, se inclinou para ele. Caio percebeu. Ela ia beijá-lo. Por um instante, ele sentiu o desejo tomar conta de si. Mas então, segurou delicadamente o rosto dela e recuou. Não assim. Mariana piscou, confusa. Por quê? Ele sorriu de leve, os olhos percorrendo o rosto dela. Quero que seja real. Quero que esteja sóbria quando decidir me beijar. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Então, sem dizer nada, se aconchegou no peito dele. Caio passou a mão pelos cabelos dela, sentindo-a relaxar, até que seu corpo ficou completamente leve. Mariana havia adormecido em seu colo. Ele continuou ali, observando-a, sentindo algo crescer dentro dele que ele ainda não conseguia nomear. Mas sabia que era forte e perigoso. Porque naquele momento percebeu que estava se apaixonando por Mariana Nogueira, e aquilo poderia mudar tudo. A luz do amanhecer entrava suavemente pelas cortinas, iluminando o pequeno apartamento com um brilho dourado. Mariana despertou lentamente, sentindo o corpo pesado e a cabeça levemente latejando. O vinho da noite anterior ainda deixava vestígios em seu organismo. Quando abriu os olhos, percebeu que ainda estava no sofá, mas não estava sozinha. Sua cabeça repousava sobre as pernas de Caio, que dormia sentado, com a mão ainda entrelaçada em seus cabelos. O coração de Mariana acelerou. Lembranças da noite anterior vieram à tona. O riso, as taças de vinho, a proximidade.
E então, o momento em que ela tentou beijá-lo. Sua pele queimou de vergonha. Como pôde ter sido tão impulsiva? Mas o que mais a desconcertava não era seu atrevimento. Era o fato de que Caio não a beijou. Ele poderia ter feito. Poderia ter se aproveitado do momento. Mas não fez. Mariana fechou os olhos, tentando acalmar a confusão dentro dela. Com cuidado, se levantou para não acordá-lo. Foi até o quarto, tomou um banho rápido e vestiu uma roupa confortável. Seu primeiro dia no trabalho começaria em algumas horas, mas antes precisava resolver algo. Pegou o telefone e discou para o hospital. A secretária transferiu a ligação para o setor financeiro. Mariana respirou fundo. Bom dia, meu nome é Mariana Nogueira. Eu gostaria de saber sobre a dívida referente à internação de minha mãe. Estou começando um novo trabalho e quero negociar um plano de pagamento. Do outro lado da linha, um breve silêncio. Senhora Nogueira, sua dívida foi quitada. Não há mais pendências financeiras no nome de sua mãe. O mundo pareceu parar por um instante. O quê? Isso não pode estar certo. Há alguns dias me disseram que eu tinha um saldo de 100 mil reais em aberto. Sim, mas a dívida foi paga integralmente. Não há mais nenhum valor pendente. Mariana sentiu as mãos tremerem. Sua primeira reação foi pensar em seu pai. Ele devia ter pago escondido. Era a única explicação. Desligou rapidamente e ligou para o número dele. A voz de Heitor atendeu do outro lado, baixa e cuidadosa, como se não quisesse ser ouvido por alguém. Mariana, por que está ligando? Aconteceu alguma coisa? Pai, eu sei que foi você. Eu? O que eu fiz? Não precisa fingir. Eu descobri que minha dívida com o hospital foi paga. Sei que a Teresa não deixaria, então você deve ter feito isso em segredo. Só queria agradecer. Do outro lado da linha, um silêncio estranho. Então, Heitor suspirou. Mariana, eu não paguei essa dívida. A respiração dela falhou. Não? Mas se não foi você, então... Seu coração disparou. Naquele momento, Caio entrou no quarto já arrumado, vestindo um jeans escuro e uma camisa social dobrada nos antebraços. Ele pegou as chaves do carro que tinha deixado na noite anterior lá no quarto e então olhou para ela. Preciso sair. Trabalho. Mariana ainda segurava o telefone olhando para ele, atordoada. Claro. Caio assentiu e saiu pela porta. Mariana ficou ali, encarando o vazio, o coração apertado. Se não foi seu pai, então, quem tinha pago a dívida? Ela se arrumou e saiu para seu primeiro dia de trabalho na agência de publicidade. A manhã foi agitada. Seu novo chefe a apresentou à equipe e passou algumas tarefas para ela. Mariana queria se concentrar no que fazia, mas sua mente ainda estava perturbada. Durante a tarde, precisou pesquisar algumas referências para um projeto e começou a navegar por alguns sites de notícias e empresas. Foi então que algo chamou sua atenção. Uma reportagem sobre a família Albuquerque. Ela quase passou direto, mas um nome a fez congelar. Caio Albuquerque. Mariana clicou no artigo. E então, tudo desabou. Fotos e mais fotos. Negócios milionários, eventos luxuosos. Um dos herdeiros da poderosa corporação Albuquerque, envolvido em investimentos imobiliários e tecnologia. Caio era rico, não apenas rico. Ele era um dos homens mais poderosos do país. Mariana sentiu um nó na garganta. Ele havia mentido para ela. Toda aquela história de um bastardo falido era uma farsa. Ele a fez acreditar que estava no mesmo nível que ela, quando na verdade estava acima de tudo isso. Ela fechou o notebook com força. Seu peito ardia de raiva e humilhação. Continuou ali no trabalho, mas com a cabeça em outro lugar. Quando finalizou seu expediente, voltou para casa o mais rápido possível. Começou a arrumar suas coisas. Pegou suas roupas, seus pertences e os colocou na mala.
Ela não ficaria ali nem mais um segundo. A porta se abriu. Caio entrou, tirando o paletó e afrouxando a gravata. Você vai sair agora? Queria saber como foi o primeiro dia no trabalho. Mariana se virou, os olhos brilhando de fúria. Eu sei de tudo. Ele parou, confuso. Tudo o quê? Seus segredos, suas mentiras. Você me fez acreditar que era um homem falido, um bastardo rejeitado, mas na verdade você é um bilionário. Você nunca precisou desse casamento, mas eu sim. Eu me vendi por necessidade, enquanto você só estava jogando. Caio ficou em silêncio por um momento, avaliando-a. Mariana continuou, sua voz tremendo. O pior de tudo é que eu estou me apaixonando por você. Isso me assusta, porque sei que sou apenas uma boba iludida. Como eu poderia competir com todas as mulheres que você pode ter? Eu não sou nada para você. Caio deu um passo à frente. Se eu estivesse brincando com você, Mariana, eu teria te beijado ontem à noite. Ela engoliu em seco. O quê? Você me queria. Você tentou me beijar, mas eu não aceitei porque você estava bêbada. Eu podia ter te tido ali mesmo, mas eu não quis que fosse daquele jeito. Eu quero você por inteiro, Mariana. Mas só se você me quiser também. Ela sentiu as lágrimas rolarem. Isso é cruel. Mariana deu um passo para trás, indo em direção à porta, mas antes que pudesse sair, ele a segurou pelo braço. Ela tentou resistir, mas Caio foi mais rápido. E então, ele a beijou. Não foi um beijo qualquer. Foi um beijo intenso, carregado de tudo o que estava guardado dentro deles. Dor, desejo, medo, amor. Mariana tentou lutar, tentou se afastar, mas ele segurou seu rosto com delicadeza e sussurrou contra seus lábios. Eu te quero. E sei que você me quer também. Ela soluçou baixinho. Caio. Ele a puxou para mais perto, seu olhar brilhando de emoção. Fique comigo. Eu estou completamente apaixonado por você. Mariana fechou os olhos. O que ela faria agora? A mala escorregou das mãos de Mariana e caiu no chão com um baque surdo, mas nenhum dos dois se importou. Tudo ao redor desapareceu no momento em que ela se entregou ao beijo de Caio. As lágrimas ainda brilhavam em seus olhos, mas foram substituídas pelo calor avassalador do toque dele. Caio a puxou para mais perto, suas mãos segurando seu rosto como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tocou. Mariana sentiu o coração acelerar, cada batida ecoando em seu peito. O beijo era intenso, cheio de emoção, desejo e promessas silenciosas. Ele a beijava como se ela fosse a única mulher no mundo. Ela deslizou as mãos pelos cabelos dele, se perdendo completamente na sensação. Não havia mais dúvidas, não havia mais medo, apenas eles dois, entregues um ao outro. A noite se desenrolou entre sussurros, carícias e juras não ditas. Eles se amaram com paixão e cumplicidade, como se tudo que viveram antes os tivesse levado até aquele momento. Como se cada sofrimento, cada lágrima, cada medo tivesse sido necessário para que encontrassem aquele instante de felicidade. Mariana nunca se sentiu tão protegida, tão desejada. Nos braços de Caio, ela finalmente entendeu o que era ser amada. Na manhã seguinte, o cheiro de café fresco preencheu o quarto. Mariana abriu os olhos devagar, sentindo o lençol macio contra sua pele. Quando se virou, encontrou Caio segurando uma bandeja com café, torradas e frutas. Ele sorriu, sentando-se ao lado dela na cama. Bom dia, senhora Albuquerque. Ela riu baixinho, escondendo o rosto nos lençóis. Isso é estranho. Ainda não me acostumei com esse sobrenome. Ele colocou a bandeja no colo dela e acariciou seus cabelos. Vai se acostumar. Eu planejo que você o carregue pelo resto da vida. Mariana corou e tomou um gole do café. Por que fez tudo isso, Caio? Por que mentiu para mim? Ele suspirou e passou a mão pelos cabelos. Quando minha família arranjou esse casamento, me disseram que eu me casaria com Luísa Nogueira.
Disseram que ela era fútil, interesseira e mimada. Eu não queria isso para minha vida. Então, resolvi montar um plano. Apareci como um fracassado esperando que ela desistisse. Mariana franziu a testa. Mas então, quando me viu, eu soube que havia casado com a mulher errada. Caio sorriu, tocando o rosto dela com carinho. E pela primeira vez na vida, fiquei feliz com um erro. Mariana abaixou os olhos, sentindo o coração derreter. E a dívida do hospital? Ele pegou a mão dela. Fui até lá. Conheci sua mãe. Contei a ela sobre nosso casamento e que você fez tudo isso por amor a ela. Também contei algo mais. Ela o olhou fixamente. O quê? Que eu estava me apaixonando por você. Mariana sorriu, emocionada. Nos dias seguintes, a vida deles mudou completamente. Caio decidiu que não queria mais esconder quem era. Então, levou Mariana para morar na mansão dele. Quando chegaram, Mariana ficou sem palavras. A casa era deslumbrante, algo saído de um conto de fadas. Cada cômodo era decorado com elegância, mas não era o luxo que a impressionava. Era o fato de que aquele lugar não parecia frio, porque estava ao lado de Caio. A notícia do casamento real e da riqueza de Caio se espalhou rapidamente. E logo a verdade chegou até a família de Mariana. Teresa e Luísa ficaram em choque. Isso é uma piada, Luísa disse com um sorriso nervoso. Ele não pode ser rico, ele não pode ser um milionário. Me avisaram que ele era falido e problemático, mas não era. Tomadas pela curiosidade, Teresa e Luísa foram até a mansão. Mariana, embora relutante, permitiu que entrassem. Queria encerrar aquele ciclo de vez. Luísa entrou na sala como se estivesse inspecionando o lugar, os olhos brilhando de cobiça. Teresa mantinha seu olhar superior, mas estava claramente desconfortável. Quando Caio apareceu, Luísa mudou completamente sua expressão. Ela caminhou até ele, tocando seu braço com um sorriso sedutor. Caio, eu sempre soube que havia algo especial em você. Mariana observou a cena com uma sensação de nojo. O que você quer, Luísa? Luísa olhou para a irmã com um falso sorriso. Apenas ver minha irmãzinha. Ela olhou para Caio novamente e suspirou. Sabe, Caio, ela nunca soube te valorizar. Mas eu sempre estive disposta a esse casamento. Eu teria te feito feliz. Mariana sentiu o sangue ferver. Caio, no entanto, riu com desprezo. Sério? Então por que foi você quem quis trocar de lugar com Mariana? Luísa ficou vermelha. Eu não sabia o que estava perdendo, mas agora vejo que nós dois combinamos muito mais. Se combinássemos tanto, você estaria no lugar dela agora. Mas não está. Luísa bufou e cruzou os braços. Oh, por favor, você não pode estar falando sério. Você vai desperdiçar sua vida com ela? Caio se aproximou de Mariana e segurou sua mão com firmeza. Mariana é minha esposa. A única mulher que quero ao meu lado. Teresa, percebendo que não conseguiria nada dali, segurou o braço da filha. Vamos embora. Mas Luísa não aceitou a rejeição facilmente. Nos dias seguintes, mandou mensagens para Mariana, dizendo que Caio era dela e exigindo dinheiro para manter distância da vida dela, ou então ela ia continuar tentando conquistá-lo. Mariana apenas bloqueou seu número. A situação financeira de sua antiga família começou a desmoronar. O dinheiro que Teresa tanto protegia foi mal administrado. Heitor, preso entre sua esposa e sua consciência, tentou ajudar, mas os conflitos dentro da casa aumentaram. As brigas se tornaram constantes. Enquanto isso, a mãe de Mariana recebeu alta. Caio garantiu que ela tivesse um quarto especial na mansão, com home care e tudo o que precisasse. Mariana viu sua mãe melhorar a cada dia e percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. E então veio a maior surpresa de todas.
Mariana começou a se sentir estranha. Enjoos matinais, cansaço, algo estava diferente. Foi ao médico e, quando recebeu o resultado, as lágrimas escorreram por seu rosto. Ela estava grávida. Quando contou a Caio, ele a segurou pelos ombros, os olhos brilhando de emoção. "Nós vamos ter um bebê?" Ela assentiu, sorrindo. Caio riu, puxando-a para seus braços e girando-a no ar. "Eu nunca fui tão feliz na minha vida." Mariana sorriu contra o peito dele. Depois de tanto sofrimento, tanto medo, eles finalmente encontraram seu final feliz. E sabiam que dali para frente, não importava o que acontecesse, eles sempre teriam um ao outro. Fim. E aí, o que você achou dessa história cheia de reviravoltas, emoção e superação? Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Se gostou, não esqueça de deixar o like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma das próximas histórias. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na tela, porque ele também é muito emocionante e tenho certeza de que você vai amar. Te vejo lá.